Olá pessoal, vou começar hoje uma série nova assim, de atividades, né, de vídeos, que será assim, comentar algumas citações que eu tenho postado na página do Instagram Psicanálise Saber Citação. É uma página que tem essa finalidade mesmo, né, de compartilhar frases, pensamentos, citações ali que eu vou encontrando nas minhas leituras. Eu já tinha o hábito de fazer fichamento, de anotações das minhas leituras e acabei criando no Instagram essa forma de compartilhar, né, o que eu vou encontrando. Mas nem sempre contextualizando muito, né? Cada um vai se servir dessas citações ali à sua maneira, uns vão passar direto, outros vão ler, pensar alguma coisa, procurar a referência, sempre passo a referência, né? Mas nem sempre, não muito preocupado, né, em dedicar um tempo para construir o contexto, para explicar essas citações, né? Mas acho que pode ser interessante fazer um vídeo de algumas, né, dessas citações e comentando um pouco delas em vídeo também. E vou começar por uma que postei recentemente, né, que é a citação célebre, vamos dizer assim, né, talvez a mais famosa, do René Descartes, né? Penso, logo existo. Essa é uma frase quase que, vamos dizer assim, já pertencente ao senso comum, né? E que aparece muitas vezes independente da reflexão, do contexto, do debate promovido pelo Descartes. Então, vou fazer um comentário breve sobre essa citação e sobre mais duas, que essas eu postei ainda mais recentemente, que é uma do Nietzsche e outra do Rimbaud, né, que vão na esteira, assim, né, na esteira talvez não, mas dialogam com essa frase do René Descartes. A frase do René Descartes está num livrinho que tem inclusive pela coleção LPM, que chama Discurso do Método. Nesse livro, o Descartes, ele começa justamente, né, refletindo sobre um método de construção de saber, um método que vai ser mais ou menos o que a gente entende hoje também, né, como o método científico, né, um método de descoberta, de reflexão, né, que não o enganasse, né? Então, é claro, ele vem daí, né, de toda essa experiência também, vamos dizer assim, das revoluções, das transformações, né, da cultura, da ciência, né, com Galileu, por exemplo, né, que mostra para a gente que, às vezes, os sentidos, né, nos servir dos nossos sentidos, muitas vezes não é a melhor maneira de apropriar de um saber, de construir uma teoria, né, uma realidade, algo assim. Então, se você observar o céu, assim, né, sem muito critério, você vai ter a impressão de que o Sol está em constante movimento, por exemplo, né? O Galileu aponta que, apesar de ser essa a apreensão, vamos dizer assim, dos nossos sentidos, né, a forma como nossos sentidos apreendem a realidade, isso é falso, né? Isso não é uma verdade, né? Então é preciso algumas reflexões, alguns pensamentos para questionar, inclusive, os nossos sentidos. E o Descartes, ele já abre o discurso do método, né? Justamente partindo do pressuposto, quase que contrário ao senso comum, né? Que é tomar o que os nossos sentidos apreendem como uma verdade. Ele toma tudo como falso. Se os meus sentidos podem me enganar, tudo que eu estou vivendo aqui nesse exato momento, né, salvo engano, ele está com um hobby, fumando um charuto, sentado numa poltrona, alguma coisa assim, tudo isso eu vou tomar de partida que é falso, porque eu posso estar sendo enganado. Em última instância, assim, ele pode estar sonhando, por exemplo. Né? Quando a gente sonha, a gente está lá sonhando e diz, olha, tudo é falso, e a gente está experimentando nos nossos, vamos dizer assim, sentidos
uma experiência real. Às vezes a gente sente cheiro, a gente ouve, né, sons, a gente vê coisas e tudo é falso. Então eu posso estar nesse exato momento totalmente iludido, posso estar, em outras palavras, sonhando, posso estar louco, posso estar alucinando, pode ter um tanto de coisa que me coloca numa experiência falsa. Então eu duvido de tudo, né? Ele parte, né, esse método da dúvida, né? Eu parto da premissa de que tudo é falso. Então para eu ter uma convicção, eu preciso ter uma ideia, né? Ele vai chamar assim no discurso do método, clara e distinta, né, sobre aquilo. Eu tenho que ter uma certeza. E aí ele vai desenvolver um método extremamente racional, matemático, né, que vai, vamos dizer assim, varrer do campo ali da experiência os sentidos, o campo, vamos dizer assim, sensível, né? Vai só para aquilo que é suprassensível, aquilo que é racional, né? Que lembra muito também a ideia de Platão, né? De que tudo é sombra, né? Então a gente precisa sair da caverna e ir para o mundo racional, na razão é que a gente vai encontrar a nossa verdade, né? Então, como ele começa a duvidar de tudo, né, ele começa a pensar, olha, então essa roupa que eu estou vestindo pode ser falsa, o barulho que eu estou escutando pode ser falso, a poltrona que eu estou sentado pode ser falso, nada do que está aqui nesse ambiente, né, é certeza que existe, né, a não ser uma coisa. Eu mesmo, porque se eu estou duvidando, se eu estou pensando se isso existe ou não existe, então ali eu posso ter uma ideia clara e distinta. Se eu penso, se eu questiono, ou seja, esse ser que está duvidando, ele tem que existir. O resto pode até não existir, mas se eu estou duvidando, eu existo. Então, ele diz, né, essa frase, né, essa parte do livro em que ele diz, e aí foi a parte que eu recortei para colocar aí na citação, né? Mas logo notei que quando quis assim pensar que tudo era falso, era preciso necessariamente que o pensava, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade penso, logo existo, era tão firme, tão segura, que as mais extravagantes suposições dos céticos eram incapazes de abalar, julguei que podia admiti-la sem escrúpulos como o primeiro princípio da filosofia que eu buscava. Então é o primeiro princípio, né, da filosofia que ele buscava, justamente por conter essa convicção racional. Não é pelos sentidos que ele chega a essa verdade, é pela razão. Eu que estou duvidando, inclusive dos meus sentidos, eu tenho que existir, né? Postei também, mais recentemente, uma citação de uma carta que o Arthur Rimbaud, poeta francês também, né, escreve para Georges Zambardi, né? É uma carta de 1871, né? Ou seja, anterior a alguns dos escritos, vamos dizer assim, mais famosos de Nietzsche, anterior ao pensamento de Freud, né? As publicações psicanalíticas de Freud, né? Então, assim, eu acho muito interessante essa sacada que o Rimbaud dá, né? Um poeta, então não é um filósofo, não é um pensador, um médico, um neurologista, como vai ser o Freud, né? Um psicanalista. É um filósofo um poeta que acaba colocando algo bem, bem interessante nessa linha de raciocínio inaugurada. Né? Inaugurada talvez não, porque se a gente for pensar, Platão tem muito, né? O próprio Nietzsche vai dizer que o Descartes como se fosse assim, um neoplatônico, né? Então não sei se ele exatamente inaugura, mas nessa vertente que ele aposta, né? Que o Descartes aposta aí de que tudo é falso e o meu eu que pensa, que duvida, minha razão é a que me dá, vamos dizer assim, certeza, né? Convicção de uma verdade, né? E o Rimbaud, como poeta, ele
revela nessa carta, que é uma carta, inclusive, que tem poesias nessa carta, né? Ele acaba fazendo o papel do poeta mesmo, né? Vamos dizer assim, que é de revelar, de compartilhar, vamos dizer assim, os seus... a forma como ele experimenta a vida, a forma como ele sente a vida, né? E é muito interessante que o Rimbaud, né, tem uma perspectiva muito diferente do que essa perspectiva cartesiana, né, do René Descartes, né, de que penso, logo existo, né? Ele tem a experiência, ele relata nessa carta a experiência assim, olha, eu não sinto que sou eu que penso, eu não sinto que sou o dono do meu pensamento, eu não sinto que a minha razão é algo que vem assim, como cristalina, pura, de um eu, né, forte, que está ali comandando a minha mente, né? Ele tem um sentimento estranho, ele descreve isso justamente. Tem uma outra carta também que ele escreve algo mais ou menos assim, mas nessa carta isso aparece justamente quando ele está se colocando na condição de poeta. E ele diz, olha, eu sou poeta, sofro inclusive por ser poeta, né? A forma como as coisas me atingem, a forma como eu lido com esse sofrimento que aí eu transformo em poesia, né? Eu não sei se isso é exatamente uma escolha minha, não, né? Tem o Rilke escreve isso também na carta para um jovem poeta, né? O cara está perguntando se os versos dele estão bons, então o Rilke fala assim, a coisa mais importante é você questionar se você poderia não escrever. Se você pudesse não escrever, então talvez pense se você tem que ser poeta, né? Porque ser poeta para o Rilke significa assim, eu ter necessidade de escrever, eu não posso não escrever, né? E é mais ou menos isso, parece, que o Rimbaud está dizendo aqui também, né? Então ele diz assim, ó, sou poeta, nasci poeta, me reconheci como poeta, mas eu não penso exatamente que isso é uma escolha minha, né? O meu eu racional que disse um dia, né, serei poeta dentro das profissões, dentro das coisas todas que existem no mundo, eu vou ser poeta, como é que eu faço, que curso que eu faço, né? Ele se sente impelido a ser poeta por algo que é exterior ao próprio eu dele. E aí é justamente que ele vai dizer assim, então será que essa máxima cartesiana que diz eu penso, ela é tão real assim? Porque eu não sinto que eu penso, eu sinto que sou atravessado por muitos pensamentos. E o meu eu é atingido por esses pensamentos, inclusive por essas escolhas, né? Isso antes da psicanálise, por exemplo, né? Interessante essa percepção poética, né? Essa vivência poética do Rimbaud, né? Então ele escreve nessa carta, eu acho que é uma das partes mais bonitas dessa carta, e por isso compartilhei também, aí que é: os sofrimentos são enormes, né? Ou seja, ser poeta não é tão fácil, né? Não é só glamour. Então a gente sabe pela história de vida do Rimbaud, né? Como que ele era atordoado também pela essa condição, né, de poeta, da escrita, né? Não era algo tão só, vamos dizer assim, catártico e bom, né, para ele, né? Os sofrimentos são enormes, mas é preciso ser forte, ter nascido poeta e me reconheci poeta. Não é absolutamente minha culpa, olha o que ele está dizendo, né? Está errado dizer eu penso, olha ele falando com Descartes de alguma maneira, né? Não só com Descartes, com os filósofos da época dele, os pensadores, e talvez até o senso comum já tivesse absorvido essa ideia do cartesiano, né? Do eu penso. Então ele diz, está errado dizer eu penso, deveríamos dizer pensam-me. Perdão pelo jogo de palavras. Eu é um outro, é uma frase muito aproveitada pelo Lacan, né? Anos mais tarde, né? Je é un autre, né? Eu é um outro, né? O meu eu, ele é formado a partir do outro. A linguagem que eu falo é a linguagem que vem do outro. As coisas que eu gosto foram me apresentadas. Esse eu não vem exatamente de dentro só, né? O eu é um outro, o eu é um jogo de espelhos, né? Que o Lacan vai falar do estágio do espelho depois, né? Alguns anos depois, né? Então ele diz, ó, está errado dizer eu penso, deveríamos dizer pensam-me. Perdão pelo jogo de palavras. Eu é um outro.
E aí ele diz o seguinte, essa frase eu acho tão bonita também: azar da madeira que se descobre violino, né? Que a gente poderia pensar como uma coisa ótima, né? Olha, a madeira descobrir violino, o glamour de ser um violino, de lançar notas bonitas, etc e tal. E ele diz, azar da madeira, tem um fardo nisso também, nascer poeta, né? Nascer poeta é mais ou menos isso, né? A madeira que se descobrir poeta é uma madeira que se descobre violino. É bonito, tem um tanto de coisa interessante em ser poeta, mas tem uma angústia também, uma luta também, né? E por último eu vou comentar mais uma citação que eu postei, dessa vez uma citação do Nietzsche, né? Alguns anos depois aí do Rimbaud, né? Em 1885-86 é quando o Nietzsche publica Além do Bem e do Mal, e logo no início também do Além do Bem e do Mal, o Nietzsche, né, no parágrafo 17, né, essa obra ela é separada por parágrafos, assim, muitas vezes um independente do outro, né, nessas anotações do Nietzsche ali, ele diz algo muito interessante também, que também confronta a ideia cartesiana, né, de que o eu é o cerne do pensamento, o eu é o dono do pensamento, né, e ali o eu organiza a nossa vida mental, né. O Nietzsche vai dizer assim, olha, isso é uma superstição, né? A gente acreditar que é o eu que penso, eu que escolho, né? Eu escolho por quem eu vou me apaixonar, eu escolho o que eu vou sonhar essa noite. Tem um tanto de coisas que eu não escolho. O eu é atravessado por um tanto de outras coisas, como diz o Rimbaud, né? Está errado dizer eu penso, talvez o certo seria dizer pensam-me. E o Nietzsche, com uma discussão semelhante, né, mas de uma maneira mais filosófica, vai dizer, não é eu penso, né? Ele vai dizer assim, isso pensa. Ou seja, tem uma coisa que pensa em mim. Então isso que o Descartes está dizendo. Não, tem uma coisa aqui pensando e duvidando de tudo, então isso existe e isso sou eu. O Nietzsche vai dizer assim, isso não é você, isso é um isso. Tem uma coisa aí que o Freud, inclusive, vai aproveitar depois, na hora que ele vai dividir a mente, né? Em eu, super eu, ele vai separar uma parte da mente ali para nomear de isso, né? De id, em alemão, em latim id, né? Em alemão es. Então vamos lá, né? Então Nietzsche descreve assim, né? Nesse parágrafo 17 do Além do Bem e do Mal. Quanto à superstição dos lógicos, nunca me cansarei de sublinhar um pequeno fato que esses supersticiosos não admitem de bom grado, a saber que um pensamento vem quando ele quer e não quando eu quero. Um pensamento vem quando o pensamento quer e não quando eu quero. De modo que é um falseamento da realidade efetiva dizer o sujeito eu é a condição do predicado penso. E aí o Nietzsche diz assim, escreve, né? Isso pensa. Mas que este isso que o Descartes está lá dizendo, eu penso, o Nietzsche fala, não, é isso pensa. Mas que esse isso seja precisamente o velho e decantado eu é, dito de maneira suave, apenas uma suposição. O eu é uma suposição, né? Então, e aí, claro, né, gente, que aí depois a gente pode pegar muitas outras pessoas falando algo mais ou menos semelhante, né? Quando o Freud diz, o eu não é senhor na sua própria morada, né? Aí vai colocar toda a questão do inconsciente, ou quando ele vai falar do isso, né? Do eu, super-eu e isso, né? Ou seja, tem um isso, tem uma coisa que nos atravessa ali. O Lacan, né? Quando ele vai dizer, olha, eu sou onde não penso, né? Ou seja, ali é que eu sou mesmo, né? Ou seja, lá no meu inconsciente, lá nesse isso, né? Tem algo que eu sou, não é exatamente no meu eu imaginário, no meu ego, nesse eu do espelho construído ali, né, nesse jogo espelhar, mas eu estou além disso, né? Eu sou ainda mais, né, nesse lugar que eu acredito pensar, eu penso. Lacan vai dizer assim, né, porque a frase do Descartes é eu penso, logo existo, né? E o Lacan vai dizer algo mais ou menos assim, sou onde não penso, né? Então, sou onde não penso. Ali, né, penso, logo sou. A Lacan vai remendar, né? Sou onde eu não penso. Ali onde não é o meu eu controlando, ali naquelas coisas que me atravessam, nesse isso, nesse id, né? É que eu sou. Mais do que ali onde eu estou pensando, lá no meu mundo racional cartesiano, né? Então é isso. Alguns comentários aqui apenas sobre essas 3 citações que eu postei recentemente.
Abraço, pessoal.